Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que conta com a presença do convidado especial, professor doutor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Você foi sucessor do professor, nosso amigo Fernando Facuri Scaff, né, na representação diária da CAPES, entre 2005 e 2007. Aí já se passaram mais de 10 anos. Como você avalia a pós-graduação hoje no direito no Brasil? E depois vou emendar outras questões que são bem contemporâneas agora. Houve uma expansão muito grande. Isso quer dizer, é difícil medir a expansão pela expansão, mas é possível medir pela qualidade. Nós sabemos o resultado. É só pensar assim, isso parece uma coisa muito relevante para pensar em termos de pós-graduação. A qualidade do jurídico do país tem se mantido, vinha se mantendo, por aquilo que era a produção da pós-graduação. Os programas de pós-graduação, com dissertações e teses, se vinha mantendo uma qualidade e o esforço todo era na direção de que as teses e as dissertações fossem teses e dissertações que representasse justo esse esforço na direção qualitativa. Isso é demais relevante. Isso é muito importante, porque você diz, se o nível cai dos programas e se as teses e as dissertações começam a aparecer sobre qualquer coisa, por isso me impressiona quando você mesmo diz aí que tem um aluno, Dieter, que está escrevendo uma dissertação. Olha, isso é um negócio fantástico, porque isso é um balão de ensaio, isso é um projeto de um grande professor, de um André Trindade, é um projeto de alguém. André Trindade para elogiar o André Trindade. Cara. Claro. Não é? Mas... Que, aliás, é o coordenador lá da UniFG, Sei. que eles têm também uma linha de pesquisa e uma parte sobre direito e literatura, que é toda uma... Veja como é importante, que justo para não fechar... Não fechar o direito. O direito não é dogmática só, e o direito não é só os fundamentos. Claro. Ou seja, isso é um acasalamento que necessariamente vai feito. Mas aí é que nasce, quem sabe, a base da qualidade. Então você começa a pensar dos programas que têm saído e pela produção, que eles têm tido, e a gente tem visto por alguns livros, ora você começa a pensar se de fato tem qualidade, porque... é quando isso se começa a dissociar, né? Você começa a poder dogmática sem nenhum olho para a base teórica. Mas como é possível escrever disso? É como se as coisas saíssem do nada, da cabeça das pessoas. Claro que não é assim. E também no Brasil se criou a noção de que se você não for mestre ou doutor e tal, você é um fracassado. Como se fosse, como se simplesmente isso fosse uma espécie de Midas, que você tocasse o dedo. Ou os próprios programas de pós-graduação. Existem programas de pós-graduação nota 3, e eu encontro, às vezes, professores no exterior, eles dizem, o que você está fazendo aí? Eles estão fazendo internacionalização, mas você é nota 3 primeiro, calma. Você tem que chegar a 4, depois de 4 para 5. Alguns não têm nem doutorado fazendo inserção. É bom, mas não era bom meter os esforços na casa? Mas isso é resultado, talvez... Da demanda externa. Eu estou pensando. CAPES. Sim, tem uma demanda externa. Isso parece duvidoso. Tem uma demanda externa, o país cresceu muito, com 1.300 faculdades de direito, produz muita gente. Os cursos das próprias faculdades não têm correspondido, como se tem visto. E também não tem quadros? Não tem correspondido e precisa de quadros e quadros de qualidade, etc. e tal. Mas que qualidade você dá construindo um mestre qualquer, sem as bases? Então, aí parece ser a questão que... Aí, me parece, a questão que entra, a área do direito, 2, a CAPES. A área do direito, na CAPES. A área do direito, nós sabemos disso, até pelos 1.300 cursos, pelo número de advogados, nós temos mais de 1 milhão de advogados hoje. Então, nós sabemos como funcionam essas coisas, nós sabemos como funciona esse número na CAPES. É preciso imaginar que tem cursos lá, pelo menos na minha época, tinha cursos lá que tinham 15 programas de pós-graduação, 10 programas de pós-graduação. Isso para nós é uma brincadeira, isso é uma piada em termos de números. Claro, isso mostra certas coisas. Por exemplo, por que para alguém que tem 15 cursos espalhados pelo país, fazer uma conferência não me importa muito, porque um programa não chama os professores dos outros programas. Mas quando na CAPES se diz que você tem que ter solidariedade,
as regras determinam isso. Tem toda uma implementação da solidariedade, que significa dizer uns ajudarem os outros, as faculdades maiores ajudarem as menores. Ora, e as pessoas chamam você para ir fazer uma conferência, você dizer que essa conferência que implica preparação, escrita, implica tudo isso, você ir fazer essa conferência, dizerem que isso não vale nada em termos de avaliação, chega a ser uma brincadeira. Claro. Isso é alguma coisa típica, veja, da característica da área do direito. A área do direito tem a sua singularidade, a área do direito tem as suas características, a área do direito tem particularidades que só tem na área do direito. Exemplo, uma delas é essa. Por exemplo, como é que você faz? A importância de livros e capítulos de livros. Isso é a maior prova disso. Você sempre a área do nisso, direito, né? A área do direito é uma área que lê o quê? Livros e capítulos de livros. Quando lê livros. Como livros isso aqui e capítulos de livros. São um livro com capítulos de livros. livros. Claro, livro com capítulos. Com capítulos de livros. No Brasil, isso que é um núcleo de pesquisa de ponta, se nessa matéria você quiser pesquisar alguma coisa de direito e psicanálise, vai ter que pesquisar nesses livros, naquilo que está aqui. Suporte da CAPES dos últimos tempos, nada. Por sinal, a CAPES sistematicamente nos últimos anos negou ajuda. Então é uma coisa... Jacinto, para nós otimizarmos, você é um jurista reconhecido, né, por todos pelo compromisso incondicional das garantias constitucionais. Eu lembro que em 2001 nós participamos do primeiro CAINAN, houve várias reuniões anuais, fizemos 10 CAINANs, você, Luiz Alberto Davi de Araújo, eu, Martônio Aldaci, Facuri Scaff, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Eros Grau, 3 foram ministro supremo, enfim, nós tínhamos nossas teses mais ortodoxas de direito constitucional e alguns não tanto, né? Enfim, mas foram 10 anos muito proveitosos, né? Todos numa defesa intransigente da efetividade da Constituição. Isso não dá para abrir mão. Porque o Grupo CAINAN, você lembra bem, foi um grupo que foi constituído de amigos, que se reuniam todo ano para estudar junto. Mas uma das características do grupo, que era um lugar comum, era a luta pela efetivação da Constituição. Ou seja, primeiro a Constituição, fazer viva a Constituição, tornar viva a Constituição, porque a Constituição ali era um projeto de democracia no qual é necessário acreditar, se você quiser ter alguma coisa que possa minimamente fazer com que as pessoas, elas se desenvolvam. Quer dizer, se você quiser ter cidadania, você precisa de algo assim, não é? É justo isso que nós estamos falando, da dificuldade, do esquecimento. Por isso que eu digo que é cínico. Por isso que eu digo que é um deboche, porque não é possível que você pegue a Constituição e faça dela o que quiser. Ou negue a Constituição como se ela não te oferecesse um parâmetro para você botar os sentidos que você precisa colocar. Interessante que as pessoas no direito, mas será que nós ficamos velho? Será que nós somos velho, ultrapassado? Eu tenho me perguntado isso. Eu sou um jurássico, né? Pois é, mas ser jurássico é uma coisa. Aqui, ser jurássico é uma coisa. Outra coisa é você dizer, deixa para lá a Constituição, não dê bola para a Constituição, e você dizer, não, a Constituição precisa ser respeitada. Mas voltando ao direito e literatura, Jacinto, para fazer uma analogia com isso que você disse, já temos 4 minutos ainda, 3 minutos, por que a Constituição ou os códigos podem ser lidos de qualquer modo? Por que quando você lê o Shakespeare não pode? Por que as pessoas não leem o Cervantes e inverte? Porque, afinal, eu quero ler Cervantes ao contrário. Por que não faz isso? Porque o Cervantes vincula mais o texto nessa questão da importância da autonomia do texto literário em relação à autonomia do texto jurídico. Você já pensou nisso? Claro. E os juristas não são... Eles acham que o texto jurídico não tem importância. Há algo aí. Há algo aí. Mas isso é muito interessante, né? Porque a questão toda é reconhecer que o texto jurídico cobra o reconhecimento de um direito do outro, não é? E aí você precisa, é como se você precisasse encontrar nele uma fórmula de negação do próprio outro.
Por isso que é interessante, não é? Como você faz para desabrochar o ódio que você possa ter, por exemplo, pelos pobres, pelos miseráveis? Como você faz? Talvez negando o próprio direito, que a eles reconhece, digamos, um lugar de cidadão, não é? Então, essa coisa não é... Veja, essa coisa não é eminentemente moral, em que pese poderia ser assim, essa coisa de dizer, olha, tem algo mais, né? Porque a moralidade da qual eu estou me referindo está embutida lá naquela regra. Você respeita aquela regra, porque aquela regra serve para mim, mas ela serve também lá para o cara da Ilha das Flores, ela serve lá para os caras da favela do Valetão, em Curitiba. Ela serve para eles. É por isso que nós nos rendemos. Porque nós fomos construídos, nós lembramos de Vará, etc., é porque nós fomos construídos para ter um olhar nessa direção. Não é um olhar, nesse aspecto não é um olhar egoísta, não é? Eu, como advogado, eu tenho um escritório com uma certa força. Podia dizer, eu também vou fazer isso, que se dane essa gente, eu me incorporo, porque com isso eu vou ficar mais rico, qualquer coisa assim. Mas eu tenho vergonha de pensar nisso. Para concluir, após 40 anos de docência, você se aposentou da UFPR recentemente. Tem planos aí, parece que você está colaborador na PUC do Paraná, enfim. Na PUC do Rio Grande do Sul. Ah, na PUC do Rio Grande do Sul. PUC do Rio Grande do Sul. Ah, porque o velho mesmo. Programa de Ciências Criminais. Você sabe que o César Bittencourt e eu e a Ruth fomos os fundadores desse programa, né? É um grande programa. Hoje, em termos de matéria criminal, é um grande programa e sinto muito orgulhoso de poder estar... É que, na verdade, eu me aposentei por causa desses problemas que eu me referi. Sim. Mas ninguém para de estudar, eu não consigo parar de estudar, não paro de estudar, cada vez mais eu estudo, cada vez mais eu falo, cada vez mais eu faço conferência, cada vez mais eu participo das coisas. Agora, estou vendo para onde eu vou, quem eu vou ajudar. Por exemplo, o Cláudio Brandão tem um programa das irmãs lá no Recife, que ajuda os pobres e tal, estou indo lá ajudar, então... Cláudio Brandão com a sua saga e tal. Querido, olha só, foi muito legal e foi bom para você também. Muito bom. Então, o Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV e a rádio da TV Justiça também. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro, que pode ser com convidados especiais ou o nosso tradicional, com 3 convidados, discutindo sempre os grandes temas do direito e da literatura. Um abraço. Já voltamos para o próximo programa.